Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rogério Húngaro e esse é o Húngaro Sincero. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto num tantinho polêmico, mas necessário. Um assunto mais sério do que eu venho falando nos últimos dias. Porém, as pessoas têm que saberem, né? Não é do jeito que elas pensam e não é do jeito que elas querem. Que tem muita coisa por trás do ser humano que as pessoas ainda não entendem, mas que já deveriam entender, né? Então, antes desse vídeo continuar, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações, compartilhe, comente, deixe seu comentário com críticas, com elogios, qualquer coisa. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo, tá bom? E simbora pro vídeo. O tema do vídeo de hoje é: sou gay, mas também sou cristão. Eu sei que muitos pensam que isso não deveria acontecer, que nós não temos direito de frequentar uma religião, de frequentar uma igreja, como os heterossexuais, que se autodenominam normais, como se nós não fôssemos normais, tivéssemos alguma anomalia de caráter e corpo por sermos gays. Estou falando de gays, não estou falando de trans, de travestis, de outras denominações da sigla LGBTQIA+. Porém, estou falando da parte que me cabe, estou me falando da parte que me cabe como cristão, e vou falar da parte que me cabe do que eu frequentei, do que eu ouvi e dos lugares onde eu me senti melhor acolhido. E não que alguém tenha que me acolher, mas onde eu me senti mais na presença de Deus e eu senti que as pessoas dali realmente eram de Deus. Uma perguntinha rapidinho. A espiritualidade é necessário para você passar por momentos difíceis da sua vida? É necessário crer em algo maior para você não cometer crimes, atrocidades e outras coisas mais? Muitas vezes sim, sabe? Mas, além disso, a religiosidade é uma busca de conforto, uma busca de acalento para poder passar por momentos difíceis da sua vida. E muitas vezes, o que se encontra nas igrejas é exatamente ao contrário daquilo que a pessoa vai buscar. Você só ouve crítica, olhares tortos, quando você deveria ser acolhido na cura de uma depressão, na cura da sua autoaceitação, que é a pior parte para quem ainda não é gay assumido. A pessoa tem que se aceitar antes de falar para alguém. E aí, as igrejas fazem papel totalmente contrário, apontando o dedo, pregando o que é errado. E aí a pessoa, ao invés de se integrar na igreja e viver, mesmo sendo gay, de uma forma melhor, longe da promiscuidade, longe das drogas, acaba se afastando. E aí abre-se um abismo enorme
para a pessoa virar uma perdida na vida. Quem não tem cabeça e quem não tem família que apoia, é justamente isso que acontece. E pior que isso, a igreja te coloca como grande pecador. Que você vai pro inferno, que não tem mais o que fazer. Ou você muda o seu comportamento, casa-se com uma mulher, ou você vai pro inferno. E agora me diga, o que é pecado maior? É você assumir o seu verdadeiro eu, que você nasceu assim, lembrando que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Ou você casar-se com uma mulher e praticar sexo com ela todos os dias pensando em outro homem. Ou vice-versa, você, mulher, casar com um homem e praticar sexo com ele todo dia pensando em mulher. E inúmeras vezes traindo essa pessoa com uma pessoa do mesmo sexo. Isso, pra mim, é pecado triplicado. Na verdade, eu não acho nem pecado ser gay. Porque, graças a Deus, se eu tivesse que escolher e voltar de novo, eu escolheria ser gay. Porque o pior é antes. Depois que você se aceita, aí é moleza, é bola pra frente e pronto. E esse julgamento de que você vai pro inferno, muitas das vezes nos afastam da igreja, e a maioria dessas pessoas acabam se tornando céticos, ateus, né? Procurando uma religião que os aceite assim exatamente como são, sem querer mudar nada. Como as religiões de matrizes africanas. E aí cria-se uma fantasia em cima dessas religiões, como se lá tivesse o próprio demônio. E é mentira. Como toda religião, católica, evangélica, protestante, anglicana, judaica, budista, hindu e muitas outras, como toda religião, tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom. Quem busca coisas boas vai ter o bem. Quem busca coisa ruim para alguém vai voltar. E isso é normal. Muitas das coisas que são praticadas na religião afrodescendentes, de matrizes africanas, nada mais é do que coisas escritas na Bíblia. Como ai, mata bicho lá. Ué? E quantas vezes você ouviu falar na Bíblia da imolação do cordeiro? Que matavam em oferenda para Deus. Qual é a diferença? Só porque não é aquele Deus que você chama de Deus, e sim é de Oxalá? E qual o problema mudar de nome? Deus é Deus em qualquer parte. Deus é o Criador em qualquer parte. As pessoas deviam aprender mais antes de sair falando as coisas por aí. Tem mais a ver geograficamente do que espiritualmente. Não tem nada a ver com a roupa que você veste. Tem a ver com o seu coração e com o seu caráter. Eles usam pano na cabeça, pano nas costas. E daí? É uma religião limpa. É uma religião linda. Que quem vai lá em busca de paz, logo que chega já encontra. O que as religiões cristãs deveriam ensinar, de verdade, é que o amor salva, é que o amor de Deus acolhe, é que o amor de Deus ensina, que Jesus sempre viveu nos meios da minoria. Era prostituta, cobrador de impostos, leproso, etc, etc, etc.
que eu já falei isso inúmeras vezes aqui nos meus vídeos. Então, a igreja deveria ensinar isso e acolher as pessoas, porque a igreja nada mais é do que um hospital espiritual. Se você não tá bem fisicamente, você vai pra onde? Pro hospital. Se você não tá bem espiritualmente, normalmente você procura o quê? Uma igreja. Automaticamente você dobra o joelho e faz o quê? Reza, ora, pede, chora por uma cura, por uma mudança de vida, por um arrependimento. Então, a igreja devia acolher. E estão fazendo totalmente ao contrário que Deus ensinou. Expulsando, como se nós fôssemos pragas, demônios. E já reparou? A maioria só falam no inimigo. Inimigo, inimigo, inimigo. Quem muito chama é onde o inimigo tá, não é verdade? E de tanto falarem pra você que você vai pro inferno, que você é o inimigo, que o inimigo habita em você, que não sei o que, lá, as pessoas acabam se tornando agressivas, respondonas, briguentas. Isso daí é uma autodefesa, porque é justamente isso que fizeram com elas quando elas foram procurar as pessoas. Ao invés de acolhimento, recebeu críticas. E ninguém vive dando risada o tempo todo para quem critica. Você tem direito de ser acolhido, você tem de ser aquilo que você quer e frequentar a religião que você quer. E ninguém tem que te julgar. Porque se alguém aqui tiver que julgar alguém, é Deus. Só. Você é um mero instrumento. Você tem que pregar o amor e não a exclusão. Eu já passei por diversas religiões e a minha última ida a uma igreja evangélica eu passei por uma situação muito triste e constrangedora. Eu fui num batizado, que na verdade não foi batizado, foi uma apresentação pós-batizado. Eu já estava com o Rafa em 2015 e quando o pastor viu que eu e o Rafa estava lá, sendo que o pastor me conhecia, porque eu já frequentei essa determinada igreja, começou a falar de gays. Porque estilista é isso, porque não sei o que é aquilo, porque tá errado. E isso causou um extremo desconforto. Ao ponto de eu, por pouco, não levantar e não falar um palavrão bem daqueles pra ele. Porque todo mundo começou a olhar pra gente, sabendo que ele estava falando da gente. E aí nunca mais voltamos. E aí ele fez o que? Aconteceu o quê? Ele acolheu a gente? Ele expulsou a gente, mesmo ele achando que ele é o certo. O mal dessas pessoas é achar que sempre estão certas. E muitas das vezes estão machucando as pessoas que eles deveriam acolher. Porque se você tá querendo alguém lá, você tá querendo acolher alguém lá que já se autodenomina salvo, então essa pessoa não precisa nem de igreja. Se ela já tá salva, ela fica em casa. Só não praticar mais pecado nenhum. Não respira, então. Cristo, enquanto a sua passagem aqui na Terra, não criticou ninguém. Ele acolheu, deu amor e perdoou. A imagem que a igreja coloca da família faz com que nós nos sentimos errados. Colocam como se nós fôssemos errados. E isso acaba causando crítica por um casal gay, por exemplo, que queira adotar uma criança. E o povo sai falando que não devem ser adotada por um casal gay, sendo que quem abandonou eles foi um hétero. Não é verdade? E por que nós não podemos adotar?
Acha que nós não temos a capacidade de cuidar? Acha que nós não temos a capacidade de educar, de mostrarmos valores para essas crianças? Ao invés disso, causa ódio na população. Essas mal falas desses líderes religiosos fazem com que pais e mães matem seus próprios filhos. Olha quanto caso que tem de mãe que matou filho porque o filho era gay. Porque na igreja ensina que é errado ser gay. Se você não quer falar nada a favor, não atrapalhe. Não fale nada contra. Porque não está escrito na Bíblia que é proibido ser gay. E a viadagem, a gaysice e tudo mais, não é de hoje que tem. Inclusive tem histórias muito cabulosas aí da igreja sobre questão a isso. Vamos pensar bem antes de falar, né? Vamos estudar a história da igreja antes de falar alguma coisa. O mal das pessoas é que elas saem por aí falando que vem demônio em tudo, se elas nem sabem o que significa demônio. Demônio não é um bicho de chifre que tá lá, não. E Deus não é aquele homem de barba que tá lá, não. As pessoas deviam aprender mais antes de sair por aí falando qualquer coisa. E eu vou terminar com uma coisa que as pessoas sabem, fingem que não sabem, mas mesmo assim eu vou falar. A instituição igreja é formada por uma ampla maioria homossexual. E sabe por que eles se ordenam padres? Para fugir do pai e da mãe. Foi uma válvula de escape que os homens inventaram, que padre não poderia casar. Por quê? Que a grande maioria... Então, para poder fugir da sua família, para poder fugir dos seus pais e da obrigação que a sociedade e a família impõem da pessoa casar com mulher, vai para a igreja, porque lá não tem obrigação nenhuma de se casar. E aí vai porque a pessoa é vocacionada? A pessoa tem vocação para aquilo? Não. Mesma coisa em igrejas evangélicas. A igreja em si ensina que é errado até a pessoa ir lá e casar com uma mulher. Ou a mulher ir lá e casar com um homem. E aí? Essa pessoa vai tornar essa pessoa infeliz a vida toda. E essa pessoa vai pecar. E essa pessoa vai errar, porque o ser humano é falho. E a igreja vai julgar de novo. A igreja expulsa, a igreja evangélica deixa de banco lá no fundo quando acontece alguma coisa errada. Exclui ao invés de acolher. Como um ato de castigo, de correção. Como se eles pudessem julgar alguém, né? Então, gente, pensem bem o que vocês vão falar em cima de um púlpito, em cima de um altar, na frente de milhares de pessoas. Porque isso, para quem não sabe discernir, para quem não sabe separar as coisas, se é um objeto é uma arma de pessoas homofóbicas que vão lá e batem, que vão lá e agridem, e pai e mãe que bate, e pai e mãe que leva para médico achando que o filho tá com problemas psiquiátricos. Ao invés de vocês ajudarem os pais a passar por isso, vocês ensinam os pais a fazer com que seu filho fique mais no fundo do poço. Coloca eles como errado. Aí acaba acontecendo o quê? Uma coisa que ninguém tem culpa, porque a pessoa nasce assim e os pais não transformam os filhos nisso e nem destransformam. Aí os pais acabam sendo frustrados, achando que não educou direito seus filhos. Se excluem,
da sociedade, muitos deles deixam de ir até as igrejas, e isso vira uma bola de neve. Então, gente, vamos pensar muito bem no que vocês falam e nas atitudes que vocês têm, porque Jesus, Deus, é acolhimento, não é repúdio. Não tem nada a ver você ser gay com que você ser promíscuo. Eu sou casado no papel. Eu pretendo ter uma família. Eu tenho uma casa. Meus pais, meus sogros frequentam minha casa. Não tem bagunça de ninguém aqui. É uma casa como outra qualquer. Inclusive, eu vou falar pra você, tem bem mais exemplo cristão aqui na minha casa do que na casa de pessoas que vivem com a saia até o pé, mas que eu sei que não é nada de santo e sei que não vivem um evangelho que Cristo ensinou. Tá bom? É uma crítica? É um desabafo também. Mas é uma forma de eu dizer que eu não vou deixar de ser cristão porque eu sou gay e nem por ninguém tá falando alguma coisa. Eu vou na igreja porque, por Deus, independente de quem tá lá na frente. E eu vou na igreja por mim. Porque a igreja é um local de comungar, viver em comunhão. Vocês deveriam aprender isso também. É um lugar de comunhão. E a gente não escolhe com quem a gente comunga. E a gente não escolhe como a gente nasce, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E espero que tenham entendido alguma coisa. E esse vídeo não é pra todo mundo. É pra quem merece.